Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs e prezados amigos, estamos novamente aqui para trazer para você a pré-aula para a classe de jovens e sempre será uma grande satisfação estar com você para te ajudar, para fortalecer a tua vida, querido jovem, fortalecer a tua fé através do conhecimento das Escrituras. Estamos com essa temática tão abençoada acerca de ensinamentos práticos no livro de Provérbios e hoje nós estaremos estudando uma lição muito importante. Eu quero já perguntar para você, você se sente uma pessoa contente? Você se sente uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita com aquilo que Deus tem feito em sua vida, com aquilo que tem acontecido em sua vida até o prezado momento? Eu quero dizer para você, todas as bênçãos que vêm sobre as nossas vidas, sendo elas poucas, pensamos nós que sejam poucas, mas eu acredito que Deus tem feito coisas extraordinárias, coisas maravilhosas nas nossas vidas e por isso precisamos estar contentes com Deus, com um contentamento de espírito elevado nas nossas vidas, em sabermos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido e tem nos dado graça em todos os momentos da nossa vida. E certamente nós teremos hoje um aprendizado muito rico, muito abençoado, acerca desse contentamento ou de um descontentamento que poderá acontecer ao longo da nossa vida aqui nessa terra. Então o tema da nossa lição já está aqui já em tela, proteção contra o descontentamento. O texto do dia vai dizer: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. É isso que a palavra de Deus vai nos assegurar. Tudo aquilo que vem nas nossas vidas, que nós temos alcançado de Deus, aquilo que tem sido básico para as nossas vidas, o comer, o beber, o vestir, o nos cobrir, tudo aquilo que vem das mãos de Deus para as nossas vidas, é um motivo extraordinário de nós agradecermos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade e sempre pela sua intervenção nas nossas vidas de uma forma sobrenatural e tremenda. Deus tem nos dado tudo aquilo que nós necessitamos e certamente continuará suprindo a minha e a tua necessidade, jovem, querido professor, e certamente teremos gratidão no nosso coração de termos recebido de Deus e sempre agradecê-lo pelos seus feitos e pelos seus benefícios. A síntese diz: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Todos os cristãos que se prezam e que têm uma vida direcionada por Deus, a sua mente, o seu olho, a sua visão está retratada, está direcionada para as coisas eternas, para as coisas celestiais. E tudo aquilo que Deus começa a acrescentar na nossa vida, nós continuaremos com esse desejo, esse prazer e essa vontade maravilhosa de agradecer a Deus com tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Quando nós nos prendemos com a nossa mente a essa terra e vemos apenas aquilo que não tem acontecido ainda nas nossas vidas, certamente nós iremos ter uma vida triste, uma vida abalada e muitas vezes virá pensamentos na nossa mente de fracassos, de derrotas, e isso irá nos colocar em situações adversas, a nossa fé será abalada, a nossa alegria ela será corrompida com tristeza, mas isso é que o inimigo quer para as nossas vidas, causar desânimo. O desânimo é um inimigo muito feroz contra a vida do cristão. Então estejamos contentes e alegres com a nossa vida com Deus e o nosso olhar e a nossa mente sempre voltadas para as coisas espirituais, para a graça, para a alegria de Deus, pela paz concedida por Deus em nossas vidas e temos alcançado sempre a misericórdia e a sua grande bondade para as nossas vidas, queridos jovens. É isso que nós iremos entender e aprender ao longo desta lição. Como de costume, nós teremos basicamente, demilitando aqui, 3 objetivos principais. Iremos aqui percorrer dentro desses objetivos que certamente irá nos ajudar a entender o cerne principal desta lição de hoje, que está aí na tela, você pode acompanhar comigo, apresentar as características daquilo que nos leva ao contentamento,
reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo e conscientizar de que precisamos proteger o nosso contentamento. É isso que o inimigo tenta contra as nossas vidas hoje de várias formas, tentar arrancar, tentar tirar esse contentamento, esse prazer, essa satisfação, essa alegria de nós servirmos ao Senhor no nosso coração, com tudo aquilo que Deus tem nos concedido e com aquilo que ainda não veio às nossas mãos, não veio nas nossas vidas, mas que certamente o Senhor nos entregará, enviará nas nossas vidas, e nós precisamos manter esse contentamento, essa alegria, e sempre com um coração de generosidade e grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e que certamente fará ainda em nossas vidas. O texto que nós iremos aqui ler e estudar dentro desta lição é o texto de Provérbios capítulo 15, do versículo 14 ao 17, no capítulo 16, versículo 8 e no capítulo 17, versículo de número 1. São os textos que nós iremos embasar em sala para nós termos ali o embasamento necessário para a lição, para o desenrolar, para aquilo que nós iremos dizer dentro de aula, dentro de sala de aula com os irmãos na igreja, e certamente nós alcançaremos de Deus o aprendizado necessário para as nossas vidas, no nome de Jesus. A introdução diz: é possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito por um estilo de que não perca tempo com murmurações e críticas? Na lição desta semana, veremos que é possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado por intermédio do contentamento. A capacidade de se contentar em Deus é uma grande arma que a Bíblia coloca em nossas mãos diante de uma cultura em que viver de maneira indignada e insatisfeita parece ser a regra. É isso que acontece com muitas e muitas pessoas. A indignação, a insatisfação com as suas próprias vidas, de não terem alcançado ainda aquilo que elas buscam, aquilo que elas almejam para as suas vidas, imediatamente já vem a tristeza no seu coração e elas começam a murmurar, a praguejar, a dizer palavras contrárias que podem acarretar nas suas vidas um empobrecimento, podem trazer em suas vidas uma tristeza de alma, uma angústia que poderá causar em suas vidas o descontentamento de estarem com as suas vidas diante de Deus. É bem verdade que muitas e muitas pessoas que ainda não professam a mesma fé que eu e você, elas têm um desequilíbrio emocional e elas são tendenciosas quando tentam fazer alguma coisa e não conseguem, e que têm planejado alguma coisa a fazer e não conseguem resolver da maneira que elas querem resolver aquilo, vem em seus corações a insatisfação, a indignação, o dessabor com as suas vidas. Mas eu e você que conhecemos o Evangelho de Jesus, nós iremos perseverar. Nós teremos o equilíbrio emocional, a temperança, o domínio próprio em nossas vidas como fruto do Espírito para nos guiar, para nos fortalecer e fazer-nos aguardar dentro do tempo de Deus, o kairós de Deus na nossa vida e aguardar esse tempo necessário. Mas enquanto a bênção não vem, enquanto a providência não vem nas nossas vidas, o nosso coração precisará estar protegido por Deus com a alegria da salvação. É isso que faz com que a nossa alegria, a felicidade nas nossas vidas seja perene, seja permanente, é nós entendermos que essa alegria da salvação ela é algo real e constante nas nossas vidas e nada poderá ofuscar a nossa visão daquilo que nós já temos em Deus e que já acreditamos que o Senhor já tem projetado para a nossa vida, aquilo que nós temos já com estratégias de Deus organizado no nosso mundo, organizado dentro do nosso tempo, para que possamos galgar futuramente coisas extraordinárias e certamente com a ajuda de Deus, eu e você, prezado aluno, prezado jovem, prezado professor, nós alcançaremos de Deus se nós continuarmos entendendo que a alegria que foi derramada no nosso coração pelo Espírito de Deus, esse amor glorioso, essa graça maravilhosa de Deus,
vai fazer-nos sobressairmos todas as dificuldades e talvez as possíveis indignações que tentam tomar o nosso coração, talvez a insatisfação com uma coisa ainda que não alcançamos, mas certamente Deus irá nos dar a ciência e a sabedoria de nós sairmos dessas situações. O tópico primeiro diz características que nos levam ao contentamento. Subtópico 1, a moderação em provérbios. Vemos a capacidade de vivermos um estilo de vida moderado, equilibrado e ponderado com o que temos. O material conquistado não poderá sobressair os valores espirituais profundos revelados pelas Escrituras Sagradas. A satisfação ou o contentamento não estão relacionados com o que possuímos, mas com a humildade do ser pelos benefícios dados pelo Senhor. E aí em Salmos 103, versículo 2, o texto diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Todas as coisas espirituais na nossa vida como cristãos estará sempre acima das coisas terrenas, das coisas momentâneas. O eterno e o sobrenatural sempre estará acima do natural e daquelas coisas que são passageiras e momentâneas na nossa vida. O verdadeiro contentamento na vida do cristão, ele saber que o seu nome está inscrito no livro da vida e que ele passará a sua eternidade de gozo e glória com o Senhor. Se essa certeza, se essa alegria, se esse contentamento espiritual não estiver na nossa vida, nós estamos fadados a termos uma vida triste, uma vida indignada, insatisfeita com tudo e com todos. As bênçãos espirituais, elas sempre estarão sobressaindo, sempre estarão acima das bênçãos materiais. São importantes as bênçãos materiais? São importantes. Vão trazer uma certa felicidade para as nossas vidas? Irão trazer, talvez a compra de um veículo, talvez a compra da sua casa própria, talvez a compra de um terreno ou de qualquer outro bem poderá trazer felicidade. Mas a alegria verdadeira, prezado jovem, querido professor, eu digo para vocês, é a alegria de servir a Deus e de ter a certeza de vida eterna no seu coração. Quando nós temos isso, nós seremos mais gratos a Deus com tudo aquilo que nós já temos, ou seja, aquilo que nós já conquistamos poderá ser um ponto de partida e também deverá ser um ponto de partida nas nossas vidas em reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus e do seu grande amor por nossas vidas em nos dar o privilégio de alcançarmos das suas benesses e da sua bondade para com as nossas vidas. O subtópico 2 diz: o temor do Senhor e o amor valem mais. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, versículo 16. Saber discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa conquistar felicidade ou retrate de forma plena de vida abençoada. Precisamos entender que tudo que vem às nossas mãos, há um propósito divino. Devemos ser canais e pontes para outras pessoas. E aí vem à minha mente aquele adágio muito conhecido, aquele provérbio bastante conhecido por muitas pessoas que diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Eu costumava muito ouvir esse adágio lá no meu estado e as pessoas diziam bastante isso. Pessoas até sem um conhecimento das Escrituras, pessoas até que não professavam a mesma fé que nós, mas elas diziam isso, que era uma coisa aprendida com o passar do tempo, com seus pais, e eles que talvez já tivessem ouvido algum cristão falar sobre isso, acerca da palavra de Deus, e aquilo ficou internalizado em suas vidas. Ou seja, os bens materiais, eles estarão sempre à parte acerca da nossa vida espiritual. É melhor termos paz e tranquilidade na nossa vida, é melhor termos na nossa vida o amor de Deus, a alegria e a paz do Senhor na nossa vida e no nosso meio, do que nós termos bens materiais, riquezas de forma humana e não termos a tranquilidade de servirmos a Deus. Perdão. Então, o mais importante
é nós termos o nosso alicerce espiritual na nossa vida e a alegria de desfrutar do bem-estar que Deus nos dá através da sua presença, e nós iremos alcançar o material com os nossos esforços e com a ajuda de Deus, é claro. Então, tudo isso que vem às nossas mãos de bens materiais não poderão tomar o espaço da alegria e do contentamento espiritual que existe na nossa vida. Também não quero dizer para você aqui, e você também já sabe do que eu vou agora relatar para você, que já é um conhecimento que está na nossa vida, que as bênçãos materiais, elas não podem retratar exclusivamente e plenamente a nossa vida espiritual. Eu ser abençoado de forma financeira não quer dizer que a minha vida espiritual está bem. Nós somos, às vezes, tendenciosos a sermos levados em achar que a pessoa só é abençoada se ela tiver de posses de bens materiais, tiver um carro novo, uma casa boa para morar, tiver uma conta bancária gorda. Não está restrito o nosso contentamento espiritual e a nossa vida espiritual aos bens materiais visíveis. Não. A bênção espiritual, ela vai também trazer a vida material de abundância de bens na nossa vida. Mas não acontece ao contrário. Nem sempre acontece uma pessoa abençoada financeiramente ter uma vida de alegria e paz. Quantos e quantos bilionários não tentam tirar sua própria vida com ansiedade, com depressão que vem à sua mente? Tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem a paz de Jesus no seu coração. Não tem o contentamento espiritual na sua vida de saber, se ele fechar os olhos aqui, ele vai ter uma vida eterna de gozo e paz com o Senhor. A preocupação dessas pessoas que têm muitos bens materiais, não é errado ter bens materiais. Eu quero ter bens materiais também. Mas o errado é quando nós colocamos os nossos esforços, a nossa alegria, o nosso contentamento nas coisas que são passageiras e momentâneas na nossa vida. Subtópico 3. O contentamento gera passividade? O contentamento não poderá gerar inatividade ou comodismo de nossa parte, mas produzirá a virtude de reconhecer que o que passou a possuir veio de Deus. Ou seja, essa passividade, esse esperar. Muitos cristãos às vezes se escondem nessa situação. É claro que não é o teu caso, jovem. É claro que não é o teu caso, professor. Mas muitos cristãos, eles são tendenciosos a dizer e a expressar a sua vida: olha, eu estou esperando em Deus, e não fazem nada para que as coisas aconteçam em suas vidas. Olha, jovem, esperar em Deus não é viver uma vida de inércia. Esperar em Deus não é estar parado com os braços cruzados, não é isso. Esperar em Deus é fazer aquilo que está sobre a nossa responsabilidade em fazer, está sobre a nossa tutela em fazer. O natural o homem poderá fazer, agora o sobrenatural só Deus poderá fazer na nossa vida. O milagre só Deus operará nas nossas vidas. O comodismo e a inatividade na vida de um cristão ou de uma pessoa comum poderá produzir na vida dele fracasso, pobreza, tristeza na vida dele. Nós, como cristãos, nós precisamos ter uma vida ativa, uma vida sempre de produtividade. O cristão, ele precisa ser produtivo onde quer que ele esteja, seja na casa dele, seja na igreja, seja no trabalho, onde quer que ele esteja inserido, ele precisa ser uma pessoa produtiva. Ele precisa ser produtivo. O cristão, ele tem dentro dele o Espírito de Deus, que é o produtor nas nossas vidas de todas as coisas maravilhosas e tremendas. Então, esperar em Deus é fazer como o salmista Davi no Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se virou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava buscando a presença de Deus em oração, ele estava tendo uma comunicação com Deus direta, ele estava orando e pedindo a direção de Deus para a sua vida. Nós precisamos fazer aquilo que está sobre a nossa tutela em fazer. A incumbência que está posta sobre as nossas vidas para fazer, nós precisamos fazer. Olha, jovem, faça
aquilo que é necessário ser feito na sua vida. Não espere que as coisas aconteçam de uma forma mágica na sua vida. Não vai acontecer. Você precisa fazer a sua parte. Mas aí você fazendo a sua parte, crendo em Deus, falando com Deus, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Tópico seguinte, valorizo o que é de mais profundo. Subtópico 1, o que é contentamento? Aqui nós iremos falar para você de alguns conceitos acerca da palavra contentamento, que vai abrir mais, apesar de já ter falado alguns conceitos acerca dessa palavra de forma mais rápida aqui para você, desde o início, mas nós iremos ver agora em tela alguns conceitos da palavra contentamento. Primeiro, satisfeito, alegre, contente, prazeroso, regozijo, feliz. O contentamento reflete o coração daqueles que têm gratidão pelos feitos do Senhor. Traz em si o sentimento de completude de alma satisfeita pelas benesses dadas por Deus. Filipenses 4:11 diz, digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 1 Timóteo 6:8, tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. É isso que acontecia na vida do servo de Deus. A alegria, a satisfação e o prazer de estar na presença de Deus era suficiente para ele viver uma vida, mesmo em muitas situações, haver uma escassez de alguma coisa. Quantas e quantas vezes não há uma escassez na minha vida e na tua vida, talvez uma situação de falta de dinheiro, uma falta de alimentação, uma falta de uma coisa que você quer conquistar que ainda não tem, mas eu digo para você, não vai faltar o contentamento, o prazer, a alegria sempre na nossa vida, o sabor de vivermos uma vida com Deus. É isso que significa o contentamento, é você ser satisfeito com aquilo que você já tem dado por Deus e sempre galgar, sempre buscar mais ainda de Deus aquilo que você precisa. Olha, jovem, aqui eu abro um parênteses para você importante. Se você já tem planejado na sua vida alcançar coisas futuramente, continue. Que Deus te conceda o que está no teu coração. Trabalhe forte, trabalhe de forma séria. Seja uma pessoa temente a Deus, jovem. Continue na presença de Deus. Continue tendo uma vigilância com Deus e fazendo a tua parte. Porque certamente Deus fará a sua parte com você. Nós temos um ajudador maravilhoso, um companheiro extremamente tremendo e glorioso na nossa vida, que é o Senhor, o Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos uma ajuda tremenda e maravilhosa, que é o Senhor nas nossas vidas. Para nos ajudar, nós iremos conquistar. Você vai conquistar, jovem, mas coloque em primeiro lugar as coisas espirituais. As coisas espirituais, as coisas que nós não vemos, são as coisas melhores que nós deveremos buscar. A alegria, a paz, o contentamento, uma vida cheia da presença de Deus. Nós vamos sentir a glória de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas, porque esse contentamento espiritual vai trazer isso na nossa vida. A alegria, a paz. As pessoas verão em nossas vidas, talvez até andando de bicicleta, não tendo a condição de comprar um veículo motorizado, mas mesmo andando a pé ou de bicicleta, nós vamos ter uma alegria no nosso coração que vai ser contagiante e que vai contagiar outras pessoas a entender e a procurar entender o que está acontecendo com você, jovem. Por que tanta alegria? E você vai dizer para elas, é o contentamento espiritual de Deus na minha vida. É a satisfação que há no meu coração de servir a Deus. É isso que acontece. Subtópico 2, contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15 e versículo de número 19. É o que retrata muito bem o que eu falei para vocês há poucos instantes. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela não está nas coisas passageiras e momentâneas.
A nossa alegria e a satisfação completa e plena nas nossas vidas, queridos jovens, está e estará na nossa vida e na nossa mente, sempre guardada a palavra de Deus e as suas poderosas promessas, que com certeza se cumprirão nas nossas vidas, e se nós permanecermos sempre fiéis ao Senhor até Jesus voltar. Jamais iremos nos frustrar se vivemos com a nossa mente conservada pelos princípios e valores do reino de Deus. Os resultados adquiridos pelos preceitos e mandamentos eternos, não viveremos preocupados com as circunstâncias que nos cercam. É isso que vai acontecer. É isso que eu quero massificar na tua mente, jovem, e passar para você, professor, ali anunciar em sala. É dizer para os jovens que o mais importante nas suas vidas não é o que acontece agora momentâneo e circunstancial na sua vida, mas é aquilo que ele vai projetar para a sua vida futura, a sua vida eterna com Deus. Mas é bem verdade que a promessa de Deus é que nós teríamos aqui nessa terra 100 vezes mais, mas o mais glorioso, o porvir, a vida eterna. Esse é o contentamento verdadeiro do cristão. O cerne principal da lição de hoje é isso, é estar satisfeito com o que o Senhor já tem feito, que Deus já tem feito nas nossas vidas e com aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas aqui nesse plano e também na vida eterna, que teremos uma eternidade de gozo e glória. Subtópico 3. O contentamento gera passividade? É claro e evidente que não. O comodismo será prejudicial em todas as suas fases. Esperar em Deus não quer dizer que ficaremos de braços cruzados. Já falei isso para vocês anteriormente. O que é essa passividade? A passividade vai causar na vida de um homem ou de uma mulher o atraso, o fracasso, a derrota. Nós fomos chamados por Deus para sermos frutíferos. O Espírito de Deus que habita na minha vida e na sua vida, ainda no processo da criação, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, já trabalhava, já se movimentava. Eu e você precisamos entender que deveremos nos movimentar, fazer a obra de Deus. Olha, jovem, evangelizar. Você tem tempo, você tem vigor. Eu também tenho tempo e vigor. Nós temos tempo e vigor, mas os jovens, eles têm um tempo ainda maior. Preocupações poucas com as suas vidas ainda. Mas eu digo para você, ocupe o seu tempo de uma forma sadia, proveitosa e produtiva no reino de Deus. E como é que eu vou fazer isso? Você pode até me perguntar e eu te respondo. Faça a obra de Deus, evangelize, fale de Jesus para as pessoas, tenha uma vida íntegra diante das pessoas, tenha uma vida transformada por Deus e mostre para as pessoas com o seu procedimento a novidade de vida que você tem. Não só apenas com as suas palavras, mas é importante a nossa boca ter umas palavras sadias e corretas diante das pessoas, mas o nosso procedimento, aonde nós estivermos, vai trazer para a vida das pessoas a certeza que nós estamos trilhando uma vida com o Senhor. Tópico seguinte, protegendo o seu contentamento. Subtópico 1, seja grato. A gratidão é a resposta de alma satisfeita e feliz com o que foi lhe feito. Vale dizermos que ela é um estado permanente de reconhecimento da bondade de Deus e das pessoas. Filipenses 1, versículo 3 e 5 diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Sejamos gratos com o que as pessoas têm feito comigo e com você. Sejamos gratos pelas bondades feitas pelas pessoas por nós, ainda que não sejam cristãs, mas sejamos gratos. Saibamos agradecer as pessoas, sejamos educados com as pessoas em agradecer por aquilo que elas têm feito por nós, pelos mais simples gestos que aconteçam,
nós precisamos ser gratos a Deus, porque o coração do cristão é um coração cheio de gratidão, é uma alma cheia de gratidão por aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. E as pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus, vendo na nossa vida essa diferença e essa gratidão retratada nas nossas vidas pelas pessoas. O apóstolo Paulo, no texto que eu citei para vocês de Filipenses 1, versículo 3 e 5, ele era grato àquela igreja em Filipos, uma igreja que tinha necessidades, uma igreja que não era abastada, uma igreja que tinha suas situações difíceis, mas mesmo assim, eles tinham o prazer de ajudar. O importante é o desprendimento no nosso coração em fazer aquilo que está sobre a nossa responsabilidade em fazer. Subtópico 2, valorize o que você já tem. O exercício de valorizar o que temos como reconhecimento do favor divino, isso servirá como um impedimento à murmuração. Recebi tudo o que tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4, versículos 18 e 19. Era isso que eu estava dizendo para você. A igreja de Filipenses era uma igreja que tinha no seu coração a alegria e a satisfação de servir a Deus e também de ajudar as pessoas. Eles ajudaram bastante o apóstolo Paulo. Olha, eu e você, nós temos essa tarefa enquanto estivermos aqui nessa terra, de sermos canais de Deus, pontes que vão levar pessoas ao Senhor. Nós precisamos termos uma vida com Deus e procurar fazer com que as pessoas sejam agraciadas por Deus através das nossas vidas. Nós somos servos de Deus e os servos de Deus estão a serviço do reino de Deus. E o reino de Deus é fazer o bem a todas as pessoas. Subtópico 3. Esteja contente. Não há possibilidade alguma de vivermos contentes de forma plena se não estivermos na presença de Deus. A graça e o poder de Deus nos capacita para os desafios e lutas espirituais nessa terra. O mundo e seu sistema não terão poder e força para nos fazer prostrar, sucumbir e repousar em seus braços. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 e versículo 2. É isso que acontece. Nós precisamos sempre ter em mente isso nas nossas vidas. Estejamos sempre contentes, não nos conformando com esse mundo. Se as pessoas nesse mundo agem de uma forma contrária, nós precisaremos agir da forma correta, de acordo com as Escrituras Sagradas. Não tomarmos a forma deste mundo e procurarmos sempre vivermos uma vida direcionada pela palavra, pelo poder de Deus e pela unção de Deus nas nossas vidas. Essa capacitação de Deus que o Senhor nos concede através do seu Espírito Santo para sermos pessoas melhores e para fazermos uma comunidade, uma congregação, uma igreja, uma sociedade melhor de viver. A igreja tem esse papel nessa terra, de ser um agente de Deus, um agente transformador de vidas através do poder da palavra de Deus e da unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É isso que nós deveremos fazer enquanto estivermos nessa terra, queridos jovens. A conclusão diz, nesta lição, vimos que quem se encontra contente com o Senhor vive uma vida mais leve, agradável e satisfatória frente aos problemas que se apresentam diante de nós. Aprender a se contentar com o Senhor gera uma paz indizível no coração que, na maioria das vezes, é inexplicável. Sim, podemos desfrutar da paz de Deus em qualquer circunstância. Que o Espírito Santo nos ensine a estarmos contentes com o bem do Senhor. É isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Continuarmos felizes, contentes, satisfeitos com Deus e sempre com esse contentamento espiritual nas nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra. É isso que Deus vai fazer nas nossas vidas se o nosso coração estiver aberto. E Deus certamente irá nos abençoar.
Aí está na tela as minhas redes sociais. Se você quiser nos seguir no nosso canal no YouTube, o canal Sal e Luz. De segunda a sexta-feira temos vídeos novos e certamente oraremos ali por você, em um nome de Jesus, e que Deus te abençoe.